Fala galera, beleza? Deck Santos aqui com vocês com mais um vídeo e eu já vou logo mandar a pergunta. Afinal de contas, você toca com quem? Segue a vinheta! Essa é uma pergunta, cara, que muita gente faz no mercado musical. É muito comum. Não é uma pergunta ruim, não é tão ofensiva. Porém, veja bem, parece que se você não tocar com ninguém famoso do mainstream, alguma famosidade, parece que a sua carreira não é validada. É verdade. E aí, de vez em quando, essa pergunta soa meio xarope, né? É tipo aquela pergunta: você sabe com quem você está falando? E aí parece meio xarope, né? Não é bem por aí. Então vamos lá, vamos falar um pouco melhor sobre isso. O que acontece muito é o seguinte: se você é um músico profissional, por exemplo, e aí você faz workshops, você faz clínicas, palestras, etc., e viaja pelo país, porém você não é famoso. Alô, galerinha do meu canal. É muito comum que as pessoas questionem na cidade, tipo assim: ué, mas esse cara toca com quem? Por que eu vou lá no workshop dele se eu não sei com quem que ele toca? Quem que ele acompanha? Qual é o artista? O famoso assim... esse cara é o baterista de fulano de tal. Até mesmo nas rodas de bateristas é muito comum você lembrar de um cara dessa forma, né? Ô fulano, tal batera vai vir aqui na cidade fazer um workshop, né? É sim, mas não sei quem é esse cara não. Quem é, fulano? Rapaz, é o batera lá de fulano de tal. Ah, tô ligado, sei quem é. Então, vendo por esse ponto de vista, assim, não é muito ruim, tá? Porque faz você lembrar, é uma referência. O problema é quando você acha que nada que esse cara faz é válido porque ele não acompanha nenhum artista. Muitas vezes ele é um baita de um professor renomado na cidade dele, tem um maior respaldo e, às vezes, é professor desses caras que estão aí acompanhando os grandes artistas do mainstream. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E apenas por opção dele, ele não quer ir para a estrada. Então, assim, é difícil você tirar o mérito de um cara desse. Também é muito comum que outros profissionais da música procurem novos caminhos, outros trajetos. Os caras vão se especializar, e aí estudam em conservatórios, faculdades, e às vezes até vão para o exterior e pensam somente na vida acadêmica ou até mesmo em vida de estúdio. Esses caras também optam por não acompanhar artistas e estão trabalhando ali por trás das câmeras, né? Adoro. Outra coisa muito comum no Brasil é quando um cara assina um contrato com uma empresa muito grande e divulga lá na internet, e aí todo mundo fica lá no perfil da empresa perguntando: Quem é esse cara? Nunca ouvi falar nele. Esse cara toca com quem? Tá assinando com essa empresa aí. Então, dessa forma, você já vê que está validando o trabalho do cara, ou na verdade está tirando o mérito dele só porque supostamente ele não toca com ninguém. Isso aí já é desvalorizar o trabalho que o cara fez e você nem se deu ao trabalho de procurar saber quem é o cara. Então vai lá, procura saber quem é o cara primeiro, antes de ficar soltando botoca. Se ele está assinando o contrato, tem um motivo, bobão. Agora eu quero deixar um questionamento aqui para você. Digamos que você é um batera profissional hoje e atua na sua cidade. Você dá aulas, você atua com os artistas da sua cidade e você faz uma média de 3 a 4 shows na semana nos bares e bailes da cidade. Digamos que nós não estamos numa pandemia e que está tudo normal e que você está fazendo esses shows. No decorrer da semana, você também dá aulas, você grava e você também leciona online. Então quer dizer que se por acaso você não tocar com nenhum artista famoso e você não se tornar famoso, quer dizer que o seu trabalho não vale a pena? Quer dizer que o seu trabalho não tem validade? Quer dizer que tudo isso que você fez, toda essa sua dedicação, esse conhecimento, tudo que você aprendeu, seu know-how na cidade,
Quer dizer que não vale nada só porque você não é famoso ou porque você não acompanha alguém famoso? Para pensar nisso. Então, veja bem, finalizando. Não é que seja ruim você ser conhecido por bactérias de fulano de tal, de jeito nenhum. É até currículo, né? Isso é currículo. Às vezes você toca com pessoas de renome, isso é bom para você, é um currículo. Se um outro artista do mesmo nicho procurar um baterista, saber que você tocou com um companheiro dele, um parceiro dele, alguém que está ali atuando na mesma área dele, vai ser bom, porque vai servir de respaldo. Porém, você não pode ficar julgando o seu colega que não atua com artistas famosos ou que não tem milhares de seguidores na internet. Você não pode desvalorizar tudo que ele faz ou todas as conquistas dele só porque ele não é um famosinho da internet ou porque não toca com um artista famoso. Entendeu a ideia? Então, veja bem, o importante é que você se lembre que o seu trabalho e tudo que você faz não é mensurado só pelo artista que você acompanha, entendeu? Tem muito mais coisas, a nossa profissão é muito mais vasta e engloba muito mais coisas do que isso. Ok? Baterista de fulano de tal. E se você gostou desse vídeo e entendeu o recado, se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa o seu comentário aí, fala de quem você é baterista. Sacanagem. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Empresa grande, né? Toda essa